O nosso trabalho busca mostrar as dificuldades das pessoas surdas ao longo do tempo, uma vez que qualquer debate sobre a inclusão social é significativo, a língua de sinais sempre enfrentou muitos obstáculos educacionais de aceitação. Os surdos eram considerados imbecis, tolos e incapazes de receber qualquer educação. E isso tudo só mudou só no século XVI, na qual educadores viram que tinham meios pedagógicos para incluir essas pessoas no convívio social. Os surdos, durante muito tempo, foram deixados de lado, como na antiguidade, onde o imperador Justiniano não permitiu o casamento e herança aos mesmos. Aristóteles falava que quem era surdo não tinha capacidade de raciocinar. Ponce de Leão é considerado por muitos o primeiro professor dos surdos. Era um monge que criou a primeira escola para surdos, onde ensinava a escrever, a ler e a rezar. E na questão da Igreja Católica, os surdos não conseguiriam se salvar devido ao fato de não conseguirem confessar os seus pecados. Na Idade Moderna, Charles Depey ficou conhecido como o pai dos surdos porque reconheceu que a língua gestual existia e serviu de base, e uma das suas maiores contribuições foi a primeira escola de surdos na França. No Brasil, demorou a ter uma escola, que foi fundada apenas em 1857. A língua brasileira de sinais está oficializada no Brasil desde o início do século e regulamentada pelo Decreto 5.626, em 2005. Deve ser falada em todos os ambientes escolares, empresariais, universidades e espaços públicos, e oferecida a toda a população como modalidade bilíngue, Libras e língua portuguesa. A dificuldade ao longo do tempo. No período anterior a 1750, os surdos viviam à margem da sociedade. A incapacidade para desenvolver a fala e, consequentemente, a impossibilidade de se comunicar oralmente e por não terem contato com outros surdos, eles eram tidos como loucos, agressivos e incapazes de se comunicarem, de terem seus direitos civis e sociais respeitados. Quando chegavam à fase adulta, eram obrigados a fazer trabalhos desprezíveis, vivendo isolados e geralmente na miséria. No século XVI, alguns surdos de famílias nobres eram forçados a aprender a falar e a ler para adquirirem reconhecimento como pessoas da lei e obter títulos e heranças de família. Ao longo da história, a área de estudo sofreu diversos processos de intervenção e, infelizmente, retrocesso, como em Milão, quando os surdos foram obrigados a falar. Mas depois disso surgiu a filosofia da comunicação total. No início do século XVI, o bilinguismo, Libras e LP, passou a ser o modelo preferencial de filosofia educacional. É muito importante que sejam garantidos os direitos das pessoas surdas. A língua de sinais possibilita o contato que, por exemplo, quando o bebê surdo conseguiria interactuar com as pessoas ao seu redor. No Brasil, a surdez é pouco estudada, tanto que muitas pessoas pensam que a língua de sinais é mímica. No ano de 2017, foi tema de redação do Enem e foi muito debatido devido ao fato que muitas pessoas não tinham conhecimento sobre o assunto. Boa noite, meu nome é Karine e eu vou falar da linha do tempo da história da educação dos surdos no Brasil. E no Brasil, quais os acontecimentos históricos? Em 1857, teve marco do início da história dos surdos no Brasil, o Império de Dom Pedro II, com a fundação do Instituto Nacional dos Surdos Mudos, no Rio de Janeiro. Após formar a primeira turma de professores em 1954, o Instituto Nacional dos Surdos Mudos, em 1957, passou a se chamar Instituto Nacional dos Surdos. Década de 50, marcada por uma série de ações importantes. Em 1951, teve a criação do primeiro curso para professores na área da surdez, além do INES receber a visita de Ellen Keller, cidadã americana surda-cega, cuja trajetória de vida é um exemplo até os dias de hoje. Em 1952, fundação do Jardim de Infância do INES. Nos anos seguintes, criou-se o curso de Artes Plásticas, com acompanhamento da Escola Nacional de Belas Artes. Em 6 de junho de 1957, o INES passou a denominar-se Instituto Nacional de Educação de Surdos.
Nessa foto aqui nós temos a Ellen Keller e aqui nós temos imagens do INES no Rio de Janeiro. Décadas de 70 e 80. A criação do serviço de estimulação precoce para atendimento de bebês de 0 a 3 anos de idade. 1970. Fundação da FENEI, da Federação Nacional de Educação e Integração dos Deficientes Auditivos, cujos participantes na direção da instituição na época eram apenas pessoas ouvintes. Em 1980, criação do curso de especialização para professores na área da surdez pelo INES, mudança de FENEIDA para FENEIS em 1987. E FENEIS é a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Década de 90. Em 1990, criação do informativo técnico-científico Espaço, voltado para a educação do aluno surdo. Em 1993, INES, por mudança em seu regimento interno, passa a ser um Centro Nacional de Referência na área da surdez. Anos 2000. Em 2002, reconhecimento oficial da Libras pelo Governo Federal, Lei nº 10.436, mais conhecida como a Lei da Libras. Em 2005, teve a regulamentação da Lei 10.436/02, pelo Decreto 5.626, que determina, entre outras obrigações, um prazo máximo de 10 anos para inserir Libras nos currículos dos cursos de licenciaturas, pedagogia, letras e fonoaudiologia, além de professores bilíngues em todas as escolas com classes regulares. É regulamentada a profissão de intérprete e através de concurso público, o governo de Pernambuco torna-se pioneiro. Em 2006 e em 2007, teve a implantação em Pernambuco do primeiro curso técnico a nível nacional de tradutor-intérprete de Libras. É realizado o primeiro exame de proficiência da Libras, o ProLibras, surgindo no mercado de trabalho para profissionais surdos e ouvintes nas categorias de instrutor, intérpretes e professores, em cumprimento ao Decreto 5.626/05. E atualmente, segundo dados do IBGE de 2010, são cerca de 10 milhões de pessoas surdas no Brasil. Isso equivale a 5% da população brasileira. Dentre esses 10 milhões, cerca de 2,7 são surdos profundos, ou seja, eles não escutam absolutamente nada. E uma conquista dos surdos foi a criação do Dia Nacional do Surdo em 26 de setembro, que é o dia de sua comemoração. Foi criado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com a Lei 11.796, foi criado no dia 29 de outubro e é comemorado no dia 26 de setembro. E também temos atualmente, há cerca de 2 anos, a redação do Enem, que foi com o tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil, já que é um tema que vem em ascensão, e um dos textos, o texto 2, ele mostra a quantidade de matrículas de surdos, tanto na educação básica quanto na educação especial. E a educação especial é muito inferior à educação básica, e ambas vieram decrescendo a partir de 2012. E o texto 3, muito interessante, uma pessoa falando: sou surdo e pós-graduado em marketing, e na sua empresa tem espaço para mim? E tem a questão de é para rir ou para chorar. Meu amigo pôs na redação que precisava fazer rampas para os surdos. E o outro falou sobre braille na redação. A mais braille é para cegos. E o outro que zerou a redação do Enem porque falou de cego e não de surdo. Então, seu futuro só depende de você. Rindo de nervoso, é um assunto que é muito negligenciado ainda, mesmo com as conquistas, ainda é um assunto muito polêmico e que precisa ser falado. E um dos desafios da atualidade é fornecer uma educação bilíngue, da educação da língua portuguesa associada à língua brasileira de sinais. E aqui na imagem mostra a população em geral, que é não alfabetizada, que chega a praticamente 11%,
e a população com deficiência auditiva, que chega a praticamente 25% não alfabetizada. Então, realmente é uma situação muito complicada. E para que a educação seja inclusiva de fato, é necessário adaptar a infraestrutura com recursos audiovisuais para integrar os alunos surdos e os alunos não surdos. E temos a imagem, a prova é amanhã, veja bem, ouça, olhe. Um professor com a oralidade e simplesmente ele ignorando o fato de que tem pessoas com deficiência, pessoas cegas, pessoas surdas na turma e apenas usando a oralidade. Então, realmente, isso não é inclusivo, isso não é o que deve ser. E duas pessoas conversando, lá vem o mudinho, eu não entendo nada do que ele fala, e o outro, eu também não, vamos sair de fininho. Então as pessoas se esquivam das pessoas surdas, porque muitas vezes elas não sabem lidar com essas pessoas. E como conclusão, que a educação dos surdos ultrapassou várias barreiras, dentre indivíduos que eles não são capazes de pensar, indivíduos burros, para pessoas que são capazes de pensar, interagir e agir. Então sim, pare e pense, o surdo também tem uma identidade. E uma situação muito interessante é que a surdez é uma limitação que passa a ser um problema quando não há métodos para adaptar a comunicação a ela. Então a escola, ao invés de ter uma inclusão, ela precisa ser bilíngue, que é um dos nossos desafios da língua brasileira de sinais associada à língua brasileira. E a última frase é: sendo assim, o foco é na sala de aula, pois é na sala de aula, laboratório do mundo, que queremos construir, que uma nova sociedade pode começar, buscando uma escola que fale a linguagem de todos. E é isso, muito obrigada.